pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre Mendel. Essa aula de hoje tem 2 exercícios propostos para que vocês tentem, acompanhem a resolução, resolvam os exercícios que tem no caderno do aluno também, para que não fique dúvida, ok? Então, os nossos objetivos são compreender e definir os conceitos relacionados à genética na atualidade. Então, eu preciso lembrar lá o que é genótipo, fenótipo, homozigoto, heterozigoto, para que eu consiga resolver os exercícios. Então, a gente vai aplicar esses conceitos na situação problema. Então, vamos lá? Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. A nossa primeira situação é a seguinte: em cobaias, porquinhos da Índia, o pelo curto domina sobre o pelo longo. Eu quero saber qual o resultado dos genótipos e fenótipos do cruzamento entre um macho que tenha pelo curto heterozigoto e a fêmea que tem pelo longo. Então, como será? Será que vai nascer tudo pelo longo, pelo curto, não vai nascer ninguém de pelo longo? Então, primeiro eu tenho que identificar a característica dominante, que já está dizendo para mim que pelo curto domina sobre pelo longo. Então, eu sei que eu represento pelo menos por um gene grandão. Vamos colocar aqui azão. Falou para mim que o macho tem pelo curto heterozigoto. Já tem que lembrar o que é heterozigoto. Um diferente do outro. Então, vai ser azão, azinho, genótipo do macho. Se a fêmea tem pelo longo, ela não pode ter nenhum gene dominante, nenhuma letra grande, né? E a característica que é recessiva, ela só se manifesta em dose dupla. Ou seja, então a fêmea vai ser azinho, azinho. Vamos agora lá para o cruzamento, né? Montar o quadrinho de Prunet, para a gente ver quantos podem nascer com gene dominante, quantos podem nascer com gene recessivo, em qual proporção. Vamos lá? Então, olha só, montei um chiqueirinho aqui, coloquei o genótipo do macho, azão, azinho, e o genótipo da fêmea, azinho, azinho, né? Tanto faz, eu poderia ter colocado a fêmea aqui e poderia ter colocado o macho aqui, isso não altera. Porque agora a gente vai juntar os quadradinhos, ó, esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azinho, azinho. Esse com esse, azão, azinho. E esse com esse, azinho, azinho. Observando aqui, o que eu vou conseguir concluir? Olha, que eu vou ter 50% de indivíduos com genótipo azão, azinho, que corresponde à característica pelo curto. E eu vou ter 50% de chance que nasçam azinho, azinho, que corresponde a pelo longo, tá certo? Vamos para um outro exemplo? Agora eu quero saber o resultado do cruzamento entre duas cobaias e as duas são heterozigotas para o tipo de pelo. O que significa isso? Significa que o genótipo, tanto do macho quanto da fêmea, vai ser azão, azinho. Ou seja, as duas têm pelo curto. Então, vamos observar se num cruzamento entre duas cobaias de pelo curto, pode aparecer uma cobaia com uma característica diferente, que no caso seria pelo longo. Vamos lá? Então, aqui, ó, montando o quadrinho de punê novamente. Tanto faz a ordem. Agora eu coloquei a fêmea aqui, ó, azão, azinho. E coloquei o macho aqui, ó, azão, azinho. Separei os gametas. Então, agora a gente vai juntar, lembra? Esse com esse, azão, azão. Esse com esse, azão, azinho. Este com este, azão, azinho. E este com este, dá azinho, azinho. Então, o que eu consigo observar? Eu consigo observar que eu vou ter 3 quartos, ou 75%, em que o fenótipo vai ser pelo curto, fenótipo. Por quê? Porque, ó, mesmo esse indivíduo tendo gene diferente desse, ele tem um gene dominante. Então, isso já indica que seja pelo curto. Agora você olha aqui, ó, o vermelhinho, até coloquei em vermelhinho. Eu só vou ter 1/4 ou 25%. O que acontece? 25% vai apresentar o gene azinho, azinho, com o fenótipo para pelo longo. Então, olhe, 75% pelo curto e 25% pelo longo. Só que você observa que nessa situação, o genótipo, eu vou ter um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo. Espero que você tenha entendido. Se tiver qualquer dúvida, é só chamar a prof aqui, tá joia? Um beijo e até a próxima aula.